Esse é o vídeo número 31 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 152 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 4. Do amor do próximo. Primeiro, necessidade e excelência do amor do próximo. É impossível amar a Deus sem amar ao mesmo tempo ao próximo. O mesmo mandamento que nos obriga ao amor de Deus nos impõe o amor do próximo. Temos este mandamento de Deus, que quem ama a Deus ame igualmente a seu próximo. Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículo 21. São Tomás de Aquino conclui dessas palavras do apóstolo que a única virtude da caridade abrange não só o amor de Deus, como também o amor do próximo, pois a única e mesma caridade faz que amemos não só a Deus, como também o próximo por amor de Deus. Segunda seção da segunda parte, questão 25, artigo 1. Assim se explica o que São Jerônimo, comentário à Epístola aos Gálatas, capítulo 6, narra de São João Evangelista. Perguntado por seus discípulos por que recomendava tão repetidas vezes a caridade fraterna, respondeu: porque é o preceito do Senhor e a sua observância só basta para a bem-aventurança eterna. Santa Catarina de Gênova disse uma vez ao Senhor: ó meu Deus, vós me mandais amar a meu próximo, e eu não posso amar senão a vós. Ao que lhe respondeu o Senhor: minha filha, quem me ama, ama também tudo que eu amo. De fato, quando se ama uma pessoa, ama-se também seus parentes, seus servos, seu retrato e até suas vestes. E por quê? Porque são estimadas pela pessoa amada. Porque devemos amar ao nosso próximo. Porque é amado por Deus. Com toda a razão, o apóstolo São João chamaria de mentiroso quem diz que ama a Deus, entretanto, odeia seu próximo. Jesus Cristo disse que há de olhar como feito a si mesmo o bem que fizemos ao mínimo de seus irmãos. Em verdade, vos digo, o que fizestes a um de meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Do que conclui Santa Catarina de Gênova que, para se conhecer quanto alguém ama a Deus, basta examinar-se quanto ama ao próximo. A caridade cristã é um dos frutos mais preciosos da redenção. O profeta Isaías a predisse com as palavras: então habitará o lobo com o cordeiro, e o leopardo se alojará junto ao carneiro, e não prejudicará um ao outro, nem o matará. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 6. Com isso, queria dizer que os futuros discípulos de Jesus Cristo, ainda que tendo inclinações e caracteres diversos e pertencendo a várias nacionalidades, haveriam de viver em toda a paz uns com os outros, já que cada um cuidaria em se amoldar, pela caridade, a vontade e inclinação do outro. E, na realidade, assim viviam os primeiros cristãos. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Isso foi o resultado da oração do Divino Salvador dirigida a seu eterno Pai antes de sua morte. Pai Santo, conservai em vosso nome aqueles que me destes, para que sejam um, como nós o somos. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11. Segundo, da prática da caridade em pensamento. Número 1. Se queres praticar a bela virtude do amor ao próximo, empenha-te em repelir todo juízo temerário, toda desconfiança, toda suspeita infundada a respeito de teu próximo. É uma grande falta duvidar sem razão da inocência do próximo. Falta ainda maior é alimentar uma verdadeira suspeita contra ele e pior ainda ter por certo, sem motivo ou prova suficiente, que ele cometeu algum mal. Quem assim julga será, por sua vez, julgado. Não julgueis, diz o Divino Salvador, para que não sejais julgados. Com o mesmo juízo que julgardes, sereis também julgados.
Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Disse eu, sem razão suficiente, porque, quando há motivos ponderosos para se suspeitar ou mesmo crer algum mal de outrem, não se comete falta com tais pensamentos. Contudo, é sempre mais seguro, conforme a doutrina do apóstolo, e mais consoante a caridade crer no bem de outrem e abster-se de qualquer juízo desfavorável e suspeita a seu respeito. O amor não pensa mal. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Isto, porém, não vale para os que estão encarregados da direção dos outros, desde que para estes é útil e, às vezes, mesmo necessário entreter uma certa desconfiança, porque, em razão de sua familiaridade, podem facilmente originar-se grandes males. Se não tiveres, porém, de cuidar de outros por vocação, deves pensar sempre bem de teu próximo. Santa Joana de Chantal dizia: quando se trata do próximo, não devemos dirigir nossas vistas para o mal, mas somente para o bem. E se nos enganarmos, julgando boa uma coisa em si má, não nos devemos contristar por isso, desde que a caridade, segundo Santo Agostinho, não se entristece por ter atribuído algum bem a uma pessoa má. Comentário sobre os Salmos, Salmo 147. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Número 2. Deves igualmente abster-te de investigar as faltas de teu próximo, como muitos o fazem. Não imites aqueles que se informam em toda parte do que se diz deles e enchem assim seu coração de suspeitas, amarguras e antipatias. Muitas vezes se narram as coisas de modo muito diverso do que se deram e as exageram consideravelmente. Se, pois, ouvires que alguém se exprimiu desfavoravelmente a teu respeito, não ligues muita importância a isso e não perguntes de quem procederam essas afirmações. Procede assim para que cada qual possa falar bem de ti e deixa então os outros dizerem o que lhes aprouver. Dize contigo mesmo, ao ouvires que outros falam de teus defeitos, isso é o menos que se pode dizer de mim, o que se não diria se soubessem tudo. Ou então, Deus será quem uma vez me há de julgar. Número 3. Se sobrevier a nosso próximo algum sofrimento ou doença, se lhe suceder alguma desgraça, a caridade exige, nesse caso, que tenhamos compaixão dele, ao menos na parte superior da alma. Digo na parte superior da alma, pois, ouvindo que pessoas que nos são antipáticas foram atacadas por alguma desgraça, nossa natureza rebelde sente alguma complacência nisso. Se te sentires inclinado, na parte inferior da alma, a te alegrares com a desgraça de teu próximo, deixa então tua má inclinação gritar como um irracional e procura, na parte superior, compadecente de teu infeliz próximo. Certamente é lícito alegrar-se do feliz resultado que se espera obter em consequência dos males temporais sucedidos a alguém. Por exemplo, se um pecador, que serve de escândalo a outros ou vive obstinado, fica doente, é lícito alegrar-se disso na esperança de que essa doença o levará a entrar em si e a converter-se ou, ao menos, a pôr fim a seus escândalos. Essa alegria, contudo, é sempre suspeita, se quem padece nos causou algum desgosto. Número 4. O amor ao próximo exige também que nos alegremos com o bem-estar dos outros e nos abstenhamos cuidadosamente de alimentar em nós sentimentos de inveja. De 4 modos, diz o doutor Angélico, segunda parte da segunda parte, questão 36, artigo 2, pode nos desagradar o bem-estar do próximo. Primeiro, sua felicidade nos pode contristar, porque tememos que com isso nos sobrevenha um dano qualquer. Se o prejuízo que tememos é injusto, nosso temor não é inveja nem pecado, segundo as palavras de São Gregório. Muitas vezes acontece que a desgraça de nosso inimigo nos causa alegria, sem que com isso faltemos ao amor do próximo. Quando, por exemplo, seu infortúnio é motivo de outros ficarem livres da miséria. Também pode acontecer que o bem-estar de nosso inimigo nos aflija sem, com isso, nos tornarmos culpados de inveja.
Por exemplo, quando tememos que abuse de seu bem-estar para injusta opressão dos outros. Moral sob o livro de Jó, livro 22, capítulo 11. Em segundo lugar, o bem do próximo pode nos contristar, não porque o próximo goza dele, mas porque nós não o possuímos. Este desgosto não é inveja, é mesmo uma virtude, quando se trata de bens espirituais. Em terceiro lugar, o bem-estar do próximo nos entristece porque julgamos que ele não o merece. Este descontentamento é igualmente permitido se temos motivos de ter medo que o lucro, as dignidades, as riquezas que nosso próximo possui possam prejudicar a sua alma. Em quarto lugar, o bem-estar do próximo pode nos desagradar, porque nós, por sentimentos malévolos, não o toleramos. Por isso, consideramos o seu proveito como nosso dano, no que consiste propriamente a inveja, contra a qual nos devemos precaver. O sábio diz que os invejosos imitam o demônio, que concitou Adão ao pecado porque lhe invejava o céu, do qual fora expulso. Pela inveja do demônio entrou a morte neste mundo. Os que são de seu partido imitam a ele. Sabedoria capítulo 2, versículo 24. A caridade, pelo contrário, faz com que nos alegremos pelo bem-estar do próximo, como se fosse o nosso próprio, e que consideremos a desgraça alheia como própria. Terceiro, da prática da caridade em palavras. Número 1. Quanto à prática da caridade no falar, deves, antes de tudo, evitar toda espécie de detração. Quem tem esse mau costume desfigura sua própria alma, como diz o Espírito Santo, Eclesiástico capítulo 21, versículo 31, e será odiado por todos. E se, às vezes, encontra alguns que o aprovam e animam a falar mal do próximo para seu contentamento, estes mesmos se afastam logo dele e o evitam, já que, com toda a razão, julgam que não os poupará também em conversas com terceiros. São Jerônimo nota que muitos que deixaram todos os outros vícios não podem abster-se de falar do próximo. Mesmo entre os que se obrigaram a tender à perfeição, alguns há que não podem mover a língua sem ofender os outros e falar de alguém a não ser mal. Esses faladores sem caridade deveriam ser expulsos de todas as comunidades ou, ao menos, viver presos a vida inteira, pois só servem para impedir o recolhimento, a devoção e a paz dos outros. Permita a Deus que não findem sua vida como aquele difamador que, no leito da morte, em ímpeto de cólera, cortou a sua própria língua e assim expirou. São Bernardo fala de um outro, cuja língua inchou instantaneamente quando pretendia detrair São Malaquias, e foi devorada por vermes, morrendo-lhe depois de 7 dias de atrozes sofrimentos. Somamente estimada por Deus e pelos homens é, pelo contrário, uma pessoa que só fala bem de todos. Santa Maria Madalena de Pazzi diz que consideraria como um santo todo aquele que, durante sua vida, não tivesse falado mal de seu próximo. Evita cuidadosamente falar mal de alguém, em particular de teus parentes, teus superiores, teu confessor, etc., pois quando alguém toca na honra dos superiores, torna-se culpado da falta de amor à obediência por parte dos súditos. Tornamo-nos culpados de difamação não só quando revelamos faltas ocultas do próximo, mas também quando interpretamos mal suas obras ou lhe atribuímos uma má intenção, quando contestamos suas boas ações ou lhe negamos o louvor merecido, de que não é capaz uma língua difamante para tornar crível o mal que afirma do próximo. Ela começa com louvor e acaba com censura, dizendo, por exemplo, fulano possui muitos dotes, mas é muito soberbo, cicrano é muito liberal, mas vingativo, e assim por diante. Procura falar unicamente bem de teu próximo, alma cristã. Fala de tal modo dos outros como desejarias que falassem de ti. Quanto aos ausentes, segue o conselho de Santa Madalena de Pazzi. De um ausente não se deve dizer coisas que não se diriam se estivesse presente. Ao ouvires alguém difamar o próximo, evita excitá-lo ainda mais, mostrando agrado nisso, pois assim te tornarias igualmente culpado de seu crime. A um tal deves repreender,
cortar a conversa ou então abandoná-lo e não lhe dar resposta nem atenção. Circunda teus ouvidos com espinhos e não ouças a uma língua má, diz o Espírito Santo, Eclesiástico capítulo 28, versículo 28. Pelo menos deves dar a conhecer, quer por teu silêncio ou semblante displicente, quer abaixando os olhos, que tal conversa te desagrada. Comporta-te de tal forma que, depois, ninguém mais ouse atacar, em tua presença, a boa reputação dos outros. Guarda-te igualmente de relatar a teu próximo o que um outro disse dele, pois de tais mexericos originam-se, muitas vezes, rancores e discórdias que duram meses e anos. Rigorosas contas exigirá Deus das línguas que espalham intrigas. Quem ocasiona discórdia atrai sobre si a ira de Deus. 6 são as coisas que o Senhor aborrece, e sua alma detesta a 7ª. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Esta 7ª coisa é a pessoa que espalha a discórdia entre irmãos. Se alguém, no calor da paixão, diz algum mal de outrem, sofre-se com paciência. Mas como poderá Deus suportar aquele que, com sangue frio, semeia a discórdia e perturba a paz dos outros? Se ouvires alguém falar mal do próximo, faz o que te ensina o Espírito Santo. Ouviste alguma palavra contra teu próximo, deixa morrer juntamente contigo. Eclesiástico capítulo 19, versículo 10. Não deves dar-te por satisfeito guardando-a em teu coração, mas deves deixá-la morrer nele. Quem estiver preso em algum lugar poderá ainda escapar. Quem está morto, porém, não poderá jamais abandonar o sepulcro. Não devemos dar a conhecer nem sequer a mínima coisa do que ouvimos, pois, feita a menor alusão, ainda que seja por uma meia palavra ou aceno de cabeça, se poderá concluir das circunstâncias ou, pelo menos, suspeitar do que se trata. Há pessoas que, tendo ouvido algum segredo, parecem sofrer dores mortais por não poderem revelá-lo, como se esse segredo fosse um espinho que lhes traspassa o coração e que deve ser arrancado o mais depressa possível. Não procedas assim. Quando ouvires que teu próximo cometeu uma falta, cala-te a esse respeito e só poderás revelar quando isso for necessário para o bem alheio ou do culpado. Número 3. Na conversa deves também abster-te de palavras ofensivas, mesmo que só sejam ditas por pilhéria, pois gracejos que desagradam ao próximo são contrários à caridade cristã e opõem-se às palavras de Cristo. Tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 12. Sentir-te-ias satisfeito se outros zombassem e escarnecessem de ti? Certamente não. Por isso evita proceder assim com o teu próximo. Procura evitar, igualmente, tanto quanto possível, todas as contendas. Por causa de uma ninharia, muitas vezes originam-se altercações que se transformam em rixas e agravos. Pessoas há que possuem um tal espírito de contradição, que, sem necessidade nem proveito algum, mas só para discordar, duvidam de coisas por completo insignificantes, impugnam afirmações, propõem toda sorte de perguntas capciosas, ofendendo assim a caridade. Não contendas por causa de uma coisa que te não diz respeito, nos aconselha o sábio, Eclesiástico capítulo 11, versículo 9. Mas eu tenho razão, dizes, que não posso ouvir tais disparates. Ouve o que te responde o cardeal Bellarmino. Melhor é uma meia onça de amor do próximo que umas 100 carradas de razões. Se conversa sobre algum assunto e desejas tomar parte na palestra, podes dar o teu parecer particularmente, se a coisa não é de grande monta. Mas, feito isso, deves te conservar tranquilo e não defender teimosamente tua opinião. Muito melhor é ceder então e contentar-te com o que afirmam os outros. Consegue-se uma brilhante vitória quando se cede em tais contendas, visto que então se dá um passo adiante na virtude e conserva-se a paz, que vale mais que ter razão. Este é o canal Audioteca Católica. Inscreva-se. Número 4. Se a caridade do próximo te é cara, esforça-te por tratar afável e carinhosamente a todos os homens. A mansidão é chamada a virtude do Cordeiro, isto é,
a virtude mais amada de Jesus Cristo, que, exatamente por sua causa, quis ser chamado Cordeiro. Mostra-te, por isso, afável em tuas palavras e comportamento, não só para com teus superiores, como também para com todas as pessoas. Empenha-te em praticar a mansidão particularmente com aqueles que antes te ofenderam ou que agora te olham com maus olhos ou fazem causa comum com teus inimigos. Sê afável também com os que não simpatizas, quer porque não são corteses para contigo, quer porque não se mostram gratos aos benefícios de ti recebidos. A caridade é paciente e suporta tudo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem não quer suportar os defeitos de seu próximo, não tem a verdadeira caridade. Neste mundo não há pessoa sem defeitos, por mais perfeita que seja. Não tens defeitos também, e exiges que os outros te tratem carinhosamente e tenham paciência contigo. Deves, pois, também mostrar-te carinhoso para com teu próximo e suportar suas imperfeições, segundo o conselho do apóstolo. Levai as cargas uns aos outros. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Quão pacientemente não suporta uma mãe as manchas de seus filhos? E por quê? Porque os ama. Se suportares pacientemente os defeitos do próximo, darás a reconhecer que o amas com amor sobrenatural, que deve ser mais forte que o natural. Com que amor não suportou nosso divino Salvador os defeitos e as imperfeições de seus discípulos, durante o tempo que com eles conviveu? Com que amor não suportou as Judas, chegando até a lavar-lhe os pés para mover-lhe o coração? Porque nos referimos, porém, aos outros. Com que paciência não nos tem o Senhor tratado? Não havemos de querer ter paciência com os outros. O médico odeia a doença, mas ama o doente. Assim também deves detestar os defeitos do próximo, mas ter amor à pessoa que os cometeu. Que devo fazer? Perguntar-me a alguém. Sinto tão grande antipatia a tal pessoa que não posso vencê-la. Respondo. Emprega todos os esforços para praticar as virtudes todas em geral e a caridade em particular, que essa antipatia desaparecerá por si mesma. Demais, não deixes de observar as regras seguintes. Se te sentires arrastado à ira, procura te conter quanto estiver em tuas forças. Guarda-te de palavras inconvenientes e ainda mais de um trato desdenhoso e soberbo, que desagrada, muitas vezes, mais que palavras ofensivas. Se fores atingido por uma palavra desprezível, suporta-a por amor de Jesus Cristo, que por amor de ti sofreu desprezos muitíssimo maiores. Ai, como é triste ver pessoas que fazem todos os dias meditação, comungam amiudadas vezes, mostrarem-se tão suscetíveis no ouvirem a mais leve palavra de desacato e serem alvo da menor inadvertência. A irmã Maria da Ascensão, quando recebia uma ofensa, dirigia-se incontinenti à presença do Santíssimo Sacramento e dizia-lhe: Ó meu divino esposo, ofereço-vos este pequeno presente e suplico-vos que o aceiteis benignamente, perdoando a quem me ofendeu. Por que não fazes o mesmo? Para conservar-se a caridade, se deve suportar tudo. Se alguém te dirige a palavra encolerizado ou te agrava e vitupera, responde-lhe com humildade e verás como se acalmará imediatamente. Uma resposta branda quebra a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. São João Crisóstomo diz que, como o fogo não pode ser extinto pelo fogo, assim a ira não pode ser acalmada pela ira. Se alguém fala contigo irado, e da mesma forma lhe responderes, como poderá tranquilizar-se? Só o excitarás mais a ira e, ao mesmo tempo, faltarás com a caridade. Narra Sofrônio que 2 monges, que haviam empreendido uma viagem, perderam-se numa mata e vieram a sair num campo semeado. Ao vê-los, o camponês que fiscalizava o tal campo começou a cobri-los de injúrias. A princípio calaram-se, mas vendo que o homem enfurecia-se cada vez mais, disseram-lhe: Irmão, nós erramos, perdoai-nos por amor de Jesus. Esta humilde resposta comoveu ao camponês, que não só lhes pediu perdão da ofensa, como também fez o propósito de abandonar o mundo e fazer-se religioso, vivendo com eles. Parecer-te-á, algumas vezes,
razoável e mesmo necessário repelir em termos ásperos a imprudência de certas pessoas, em especial se forem teus súditos e faltarem com o devido respeito. Acautela-te contra o engano, toma cuidado para que, nesse caso, a razão te conduza e não a paixão. Não nego que, às vezes, é lícito irar-se, contanto que não ocorra nenhuma falta, segundo as palavras do salmista. Iraí-vos e não queirais pecar. Salmos capítulo 4, versículo 5. A dificuldade está, porém, justamente nessa condição. Quem se entrega à ira, assemelhar-se a um homem que monta um cavalo indômito, que não obedece ao freio, não sabe para onde o arrastará o animal. Por isso diz muito acertadamente São Francisco de Sales que sempre se deve reprimir a ira, por mais justa que seja, e ajunta: é melhor que se diga de ti que nunca te zangas, do que afirmar que te encolerizas com razão. Segundo Santo Agostinho, só com grande esforço se poderá expelir do coração a ira, depois de se ter deixado entrada franca, e por isso diz ele que se lhe deve fechar a porta para que não entre. Um filósofo antigo, chamado Agripino, ao perder todos os seus haveres, exclamou com todo sossego: se perdi meus bens, não quero por isso perder também a paz de meu coração. O que deves igualmente pensar ao sofrer uma humilhação? Já tiveste de suportar a confusão? Cuida agora em não perderes o sossego da alma pela ira. Se te irritares, te prejudicarás, mais do que o foste pela injúria recebida e, por isso, diz Santo Agostinho que quem se deixa dominar pela cólera por causa de uma ofensa recebida, castiga-se a si mesmo. Disse que deves responder com mansidão quando alguém te ofender ou na ira te dirigir a palavra. Ajunto que, se te sentires irado, em tal caso farás melhor não respondendo nada, pois poderá acontecer facilmente que, no ardor da paixão, julgues justo e razoável o que pretendes responder e, depois de passada a irritação, tenhas de confessar que foi muito inconveniente e desarrazoado o que disseste. A vista turvada pela ira, diz Santo Bernardo, não vê mais o que é justo ou injusto. A paixão é como um véu espesso, que não nos deixa mais distinguir o direito do falso. Se quem te ofendeu entrar em si e te pedir perdão, não o trates brusca e sombriamente, com os olhos no chão ou no ar, pois, dessa maneira, pecaria seriamente contra a caridade e poderias arrastar o teu próximo ao perigo de conceber um grande ódio contra ti e darias um grave escândalo. Se ofendeste a teu próximo, deves empregar todos os meios possíveis para aplacá-lo imediatamente e expelir de seu coração todo o rancor contra ti. Não há meio mais próprio para reparar as faltas cometidas contra a caridade que se humilhar, diz Santo Bernardo. Faze isso e esforça-te para venceres o mais depressa possível a tua repugnância interna, pois, quanto mais protraíres, tanto mais difícil se te tornará e, finalmente, tudo ficará sem resultado. Sabes o que disse Jesus? Se estás fazendo a tua oferta junto ao altar, isto é, se queres comungar ou ouvir a Santa Missa, e aí te recordas que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa aí, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferenda. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Uma tal humilhação poderia, contudo, ser inconveniente algumas vezes, quando se previsse, por exemplo, que ela ocasionaria ao ofendido uma nova irritação. Em tal caso, deve-se esperar uma ocasião mais apropriada ou fazer a reconciliação por meio de outras pessoas, entre mentes, se esmerar em patentear especial atenção e respeito para com aquele que se deseja aplacar.